Eu sou Érica Casado, sou editora na Edita Cuja e tenho a honra hoje de mediar essa mesa, que eu espero que seja uma boa conversa para a gente, sobre criação, sobre literatura e outras linguagens, né? Como essas outras linguagens, como a arte, o desenho, a música, pode inspirar também a literatura, né? Estou aqui com 3 escritores e um artista urbano, Paulo Reed. Vou ler a biografia deles para vocês conhecerem um pouquinho de quem está na mesa comigo, tá bom? Então, aqui do meu lado está a Mel Duarte. A Mel é de São Paulo, é escritora, é poeta, slammer, comunicadora e produtora cultural. É graduada em comunicação social e foi a primeira mulher a vencer o Rio Poetry Slam em 2016 na FLUP, a Festa Literária das Periferias. Vocês têm que ouvir ela depois cantando, dizendo o poema, que é uma coisa maravilhosa. Em 2017, ela representou a literatura brasileira no festival Luso Afro-Brasileiro, em Luanda, em Angola. Ela já esteve no TED Talks e participou, entre outras, das antologias Poesia na Brasa, Pelas Periferias do Brasil e Antologia do Burro. É autora de 2 livros de poesia, Fragmentos Dispersos e Negra Nua Crua, que foi traduzido para o espanhol, verdade, Mel? São 5 livros, gente. Você controla. E ela organizou e participou da antologia Querem Nos Calar, poemas para serem lidos em voz alta, tá? É uma artista da voz alta, inclusive nesse livro aqui, que ela participou com a Edita Cuja, mas o livro meu... ela fez uma crônica e ela leu essa crônica, fez uma videoleitura. Vocês podem depois acessar o código e ver a videoleitura dela, tá bom? Aí aqui, do meu lado, está o José Maurício da Costa. O José Maurício, opa! Para ler sem óculos, para ver vocês com óculos, tá complicado. O José Maurício da Costa é autor desse livro aqui, que vocês estão vendo, A Terra dos Pássaros, que saiu pela Mondro, tá? Ele é pesquisador e designer gráfico, então é um escritor que lida muito com a imagem também, né? Está dedicado ao resgate dos processos de construção do imaginário brasileiro e latino-americano. Desde 2020 é responsável pelo Historiologia, eu segui hoje lá no Instagram, um estudo que recorre à inteligência narrativa para valorizar o aspecto interculturalista de marcas e símbolos, além de co-dirigir o periódico Poieses, que desenvolve e divulga ensaios na área de filosofia, história e crítica literária, tá? A gente vai falar um pouquinho do livro dele aqui também. De Campinas, ele. É de Campinas? Você conhece, né? E aqui do meu outro lado está o Ivo. O Ivo Barreto é mineiro do Vale do Rio Doce e mora há 15 anos em Cabo Frio. Ele é arquiteto. Então, de novo, vamos já fazendo o link para a nossa mesa, né? É uma pessoa que está lidando com a imagem, com a matemática, né? E especialista em preservação do patrimônio cultural pela Universidade de Pernambuco. É mestre em projeto e patrimônio pela UFRJ e doutorando em arquitetura pela mesma instituição. Arquiteto do corpo técnico do IFAM há quase 2 décadas, 20 anos. É professor do curso de arquitetura da Unesa em Cabo Frio e leciona sobre projeto de arquitetura, desenho e patrimônio cultural. Conta com os livros publicados nos campos da arquitetura e artes visuais. É um navegante em múltiplas linguagens em sua produção e autor e promove Terra, Céu e Mar, o diálogo entre o desenho e a palavra, abrindo rotas para provocações de semânticas orográficas, costurando em troca contínua entre letras e traços. De novo, tudo a ver com a gente aqui, né? Emerge daí uma poética leve e sensível,
capaz de tocar ao longo da leitura sentidos variados da percepção e dos afetos. Esse livro aqui do Ivo, que eu pude já conhecer um pouco, é um livro que dialoga muito entre a imagem e a palavra, né? E aqui está o Paulo Ito, artista urbano, o autor desse livro, embora ele seja o autor em imagens, né? Ele fez os grafites e a gente convidou 10 escritores para escreverem histórias para esses grafites, porque é justamente o que a gente está pensando em debater aqui, é como a gente cria muitas cisões, muitos compartimentos entre as artes, né? Eu estava conversando aqui com o José Maurício e eu falei para ele, por que a gente nunca diz que o escritor é artista? A gente sempre diz, né, o artista é o visual, o artista é o plástico, é o artista dançarino, mas o escritor não tem merecido, né, esse título tão bonito. Então talvez a gente pudesse trazer isso, e aí nesse livro a gente quis também fazer uma inversão, que como editora, posso dizer, a gente costuma também chamar as pessoas para ilustrarem os textos dos escritores. E algumas vezes essa arte magética acaba ficando, inclusive, né, no plano do estou ilustrando a criação da outra pessoa. Mas o desenhista é também um criador quando ele está fazendo um desenho, né? A gente falou, então vamos chamar os escritores para escreverem histórias a partir das imagens. E ver o que surge daí. Que literatura nasce da imagem, né? E que é uma experiência que os amigos aqui fizeram nos seus livros também. Então, para começar, eu queria que cada um falasse um pouquinho, 5 minutos, do que foi a experiência com esses livros específicos. Começar pela Mel, que fez um texto para a imagem, né, Mel? Conta como foi esse processo para a gente, de escrever para uma imagem. Foi diferente para você? Foi algo que você já tinha feito? Surgiu uma nova literatura para você, diferente? Uma nova linguagem ou gênero que você está acostumado? Oi, gente. Boa noite, tarde, noite, né? Primeiro, eu queria dizer que é um prazer estar aqui. E muito obrigada pelo convite para somar nesse projeto. Fiquei muito feliz. E quando vocês chegaram com esse convite, me veio uma saudade, uma coisa assim muito nostálgica, porque eu sou filha de um grafiteiro, o Ozzy Duarte, que é um dos pioneiros do stencil no Brasil, e eu sempre tive essa companhia das imagens, né, dentro de casa. Eu sempre vi meu pai pintando, criança acompanhando ele a pintar na rua, pintando no muro, mas dentro de casa era tudo muito imagético, né? Só que ao mesmo tempo eu comecei a gostar da poesia com 8 anos de idade, quando eu estava na escola. Mas meus pais não eram leitores assíduos, assim. Eu lia quadrinhos que eles me davam, mas eu não os via lendo muito. Era muita imagem, muita imagem. E aí, quando eu comecei a escrever poesia, com 8 anos de idade, né? Como que uma criança começa a escrever? Ela parte do quê? Eu comecei a partir das imagens, não só do meu pai, mas dos livros que ele tinha em casa. Como ele tinha livros de imagens muito loucas, estudando grafite, estudando renascentismo, estudando um monte de coisa, aquilo para mim foi um universo à parte para eu ter de onde começar a escrever, porque 8 anos, sabe, quem sou eu no mundo? Sobre o que eu vou falar? Então eu encontrei a poesia que eu falei, nossa, esse negócio de poesia é legal, porque eu já gostava da sonoridade das palavras, elas já mexiam comigo, e aí eu entendi que eu precisava da minha criatividade, um papel, uma caneta, e comecei a escrever, mas de onde eu vou partir? Então eu pegava os cadernos do meu pai, via imagens que eu gostava e começava a criar histórias para essas imagens. E a partir dali eu comecei a praticar a minha poesia. Até eu comecei a escrever no meu lugar assim, de fala, de me enxergar no mundo, demorou. Eu comecei com as imagens, justamente para ter um ponto de partida. Isso me ajudou muito assim, na minha criatividade, né, na criação dos meus textos. Então foi muito legal voltar para esse processo de tipo, olhar essa imagem e escrever. E ainda assim teve outra coincidência, porque eu moro próximo de onde está o grafite, né, que eu fiz a escrita. E eu me lembro de um pouco antes de chegar o convite, eu estava voltando de algum lugar, de algum trabalho, e eu parei bem ali, porque ali é um lugarzinho complicado, né, de carros, assim. Eu parei bem ali, eu sempre observo muito o trampo do Ito, ele tá ligado que eu já pago um pau, o trabalho dele há muito tempo, muito reflexivo, sempre me atravessa de uma forma muito bacana no meio da cidade, assim, questionador, irônico, acho maravilhoso. Aí eu parei e fiquei vendo esse grafite e falei, nossa,
Então é foda. E deu um pouco tempo depois e chegou esse convite. E eu podia escolher o grafite. E estava esse, eu falei, não, tem que ser esse, porque ele me atravessa toda vez. Eu vejo esse trabalho aqui perto de casa. Então foi muito legal também poder fazer sobre algo que eu já tinha sentido uma conexão, né, por conta da ironia também que tem ali do casal. E aí eu quis fugir um pouco do lugar da total só da poesia, que é o que eu escrevo, que é com que eu trabalho, mas ir mais para esse lugar da crônica. Eu falei, quem é essa mulher que está ali? Deixa eu me colocar no lugar dela e trazer também um pouco mais de ironia, um pouco mais de sacanagem para o texto, que às vezes não é o que eu faço tanto na minha poesia, assim. Eu tenho essa vontade também de trabalhar mais isso. Eu falei, acho que essa é uma oportunidade perfeita. Então eu misturei a fome com a vontade de comer, o convite que foi maravilhoso, para também me propor a escrever de uma forma diferente, a fazer uma outra provocação com a minha própria literatura e com a história dessas duas figuras que estão aí, depois de uma transa, refletindo ali. E eu falei, não, isso está muito legal, eu preciso escrever sobre isso. Então, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de compartilhar esse processo com vocês. E assim, o livro tem outros artistas, autores incríveis e desenhos maravilhosos. Se vocês ainda não viram os trabalhos do Ito na rua, a partir de agora prestem atenção, porque é um tipo de trabalho muito específico e que sempre faz a gente refletir de alguma forma em algum lugar, né, nesse lugar que a gente vive, nesse país e todas as coisas que a gente atravessa. Então eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer pela sua arte. Isso é foda, cara. Que legal saber que você desde pequeno estava aí nessa conversa, né, entre a imagem e aí com seu pai, tudo isso. E aí eu acho que eu vou, inclusive, aproveitar e jogar para, inclusive, uma outra linguagem aqui, porque o livro do José, ele tem uma pegada com a música, né? Como a Mel contou pra gente, eu vi ali a imagem e eu começava a pensar, mas aí eu fui escrever uma história, assim. Como é a música? Como é que a música entra na sua literatura? Como é que ela te inspirou nesse livro também? Como ela conversa com ele, José? Boa noite a todos. Primeiro, eu acho que tem uma conversa, não só com a música, né, que a gente já vinha falando dessa questão da música, mas também com essa questão da imagem. Pela questão de ser designer gráfico, pesquisar com imagem, a gente pensa muito com imagens, né? E enquanto estava ouvindo um pouco as introduções aqui, eu lembrei um pouco até do que o Ítalo Calvino fala um pouco ali, né, nas lições para o próximo século, próximo milênio. Ele traz muito essa questão de que um livro às vezes nasce de uma imagem, e é uma imagem que a gente tenta capturar ela como se fosse algo onírico. Às vezes o meu processo é muito isso. Eu acho que isso deve ser compartilhado no processo criativo de muitos outros autores, artistas, escritores. E como que a gente faz para capturar essa imagem que está ali meio que te provocando, na verdade, né? A gente é meio que provocado por aquilo e começa a nascer um ímpeto, na verdade, como se algo estivesse te empurrando para fazer aquela imagem nascer. Então, o livro nasce de uma imagem e de uma imagem que está relacionada com música ao mesmo tempo, né? Porque é uma imagem onírica, na verdade, que eu acordei com um sonho desse de um garoto caindo numa cascata, e dessa cascata que ele estava caindo, era como se fosse Alice no País das Maravilhas caindo na toca do coelho. E daí, na hora que essa criança está caindo na cascata, uma cascata tropical, era totalmente ambientada no nosso país, né, na floresta tropical e tal. E eu acordei com convicção, falei, cara, esse moleque é o Tom Jobim quando tinha 13 anos, caindo na cascata tropical. Eu falei, eu preciso agarrar essa imagem porque ela é muito potente e tal. E daí, na hora que eu agarrei ela, não me arrependi, porque tive N processos de ida e vinda, porque para a gente conseguir transformar essa imagem inicial em algo que justifique uma narrativa, né, para comportar um livro, que você consiga sustentar o leitor em cima daquela imagem, é um processo muito longo. Você vai e volta, você começa a olhar por perspectivas diferentes para aquela imagem, e aí que comecei a fazer toda essa reviravolta e acabou virando, no final, uma arqueóloga, que ela começa a redescobrir a história do Brasil pré-cabralino, antes do que estava escrito pelos portugueses, e ela começa a achar muito na música alguns códigos que levam ela para esse lugar, que levam ela para esse momento onde a gente não tinha a escrita histórica, que querendo ou não ela é hipercolonizada no que a gente vive. Então a gente conseguindo olhar um pouco para a escrita musical dos nossos artistas, né? A gente tem a Gaia Ciência, o Zé Miguel Wisnik fala muito isso da Gaia Ciência,
da nossa música brasileira, né? Quando a gente olha para um compositor que nem Djavan, que nem outros que vão nessa linha, você percebe que aquilo nasce com uma força, com uma natureza, que ela é pré-verbal, só que ela é mais potente que o verbal também em outros pontos. E aí eu desafio, como que eu fazer dialogar um pouco essas linguagens, né? Essa imagem que aparece visual, mas que ela está inspirada na música, e como que eu trago não só o que a gente está acostumado, às vezes, na música MPB principalmente, a traduzir as letras das músicas, mas traduzir a harmonia, a melodia, como que eu consigo entender que existe uma narrativa dentro da composição harmônica, ou melódica, estrutural de um músico. Então foi um pouco esse desafio que eu me propus para traduzir nessa linguagem dos pássaros. E aí, né, eu acho que vou passar agora para Ivo, para você contar um pouco, porque o seu livro, né, é um livro que também nasce muito junto à imagem e o texto, né, elas estão juntas ali, você pode explicar um pouquinho. E ainda tem uma ponte que depois eu quero fazer aí já com o Paulo Ito, que é, você é um especialista em patrimônio, né, em arquitetura, e ele é um cara que está aí ocupando esse espaço urbano, né, esses prédios e tudo isso. Mas queria que você contasse pra gente como é, qual foi sua linguagem aí primeira, como é que você pegou, por que você foi escrever e desenhar ao mesmo tempo uma narrativa, né? E obrigado, boa noite, obrigado pelo convite. Esse livrinho ele surge um pouco de uma experiência com o desenho, né? Eu estou fazendo agora, estou aproximando aí. Parou? Deixa eu ver. Eu deixei os livros para circular, se vocês quiserem dar uma olhada, e vocês devolvem. A experiência desse livro vem um pouco da experiência do desenho como processo de entendimento de mundo, né? Eu sou arquiteto, estou fazendo 20 anos de arquitetura agora e lido com patrimônio e projeto, né? Ao longo do tempo, o caminho foi levando para outras linguagens, né? O desenho levou para a arquitetura, que é uma linguagem também, né? Que não é só uma profissão. Arquitetura para fotografia, da fotografia aí a coisa foi bifurcando, chegou gravura, serigrafia, aí segui um pouco nessa linha e eu tenho um ateliê que produz um pouco isso, essa interface de linguagem. Como eu estou dentro de sala, é uma coisa que eu converso muito com o aluno, né, essa interlocução de linguagem, ela sempre aconteceu. Então, se você pegar a literatura, quando ela surge, ela começa a influenciar, ela é influenciada pelo paisagismo, que era representado em figuras, do paisagismo ela influencia a arquitetura, e aí o historicismo se alimenta, e isso vai triangulando ali o tempo todo. Então o aluno, quando chega na etapa de projeto, ele vem para começar a entender o que é o projeto, o incentivo, ou o desenho, né? O incentivo é que ele investigue outras linguagens mesmo, a fotografia, por exemplo, né? Que foi uma linguagem que eu investiguei um pouco antes desse livro. Foi o meu livro, esse é meu quinto livro. Alguns anos atrás eu publiquei um que eram textos em cima de fotos de outras pessoas, eram quase 120 fotógrafos, né? Quando o Carlos Freire completou 400 anos, foi uma experiência interessante de um ano, escrevendo a partir do olhar do outro, né? E montando uma narrativa a partir de uma narrativa coletiva, né? Uma narrativa escrita a partir da coletiva. Esse livro foi trazer um pouco dessa experiência para fazer uma interlocução entre desenho e palavra, onde o nascimento de um e de outro às vezes varia, né? Nem sempre esses poemas, eles nem sempre nascem como poemas, isoladamente, a partir de uma experiência, alguma coisa assim. Às vezes nascem em momentos onde a sensibilidade está muito aflorada, ou momentos que você está finalizando um projeto, ou momentos que você está finalizando um mural, e eu fico no dia a dia no ateliê. Então tem uma pitadinha de arquitetura, uma pitadinha de Minas Gerais ali também que alimenta. E essa relação com o trabalho do Ito, aliás, trabalho lindíssimo, potente, né? A relação da paisagem, né? Em patrimônio a gente entende paisagem não só como uma paisagem natural, né? A gente fala de paisagem urbana também. Então a minha poética vem de um trabalho com paisagem de quase 20 anos, né?
com paisagem urbana e nos últimos 15 anos em Cabo Frio com a paisagem do patrimônio natural. Atualmente, o patrimônio natural é entendido não como a natureza em si, o monumento natural, mas muita coisa como um patrimônio natural antrópico, onde é possível ver a faceta cultural do que está ali, né? Então, o morro, a montanha, a ilha, ela não é importante porque ela é exuberante ou a natureza está ali presente. Mas muitas vezes o significado está na nomenclatura dos pescadores que estão ali há 300, 400 anos. Então, isso vem muito dentro do livro, né? Isso está muito presente dentro do livro, tanto na poética como na composição dos desenhos e da ilustração também. Então, acho que é um livro que dá para ser lido por adultos e crianças quase, né? O entendimento ele pode ser dado um pouco nessa linha. Foi uma experiência muito gostosa, estou muito feliz assim, com o resultado do livro. Gosto muito disso que você diz, né? Pode ser lido por adultos e crianças. Eu acho que aí o que acontece, né? Talvez a ideia é a gente pensar um pouco como essas linguagens conversam e como a gente pode terminar com essas cisões que a gente faz. Mas a imagem, ela tem esse poder, né? De servir a adultos e crianças porque, não sei se mais, mas ela abre muitas interpretações. Então, o Paulo Ito é um artista que eu admiro há muitos anos aqui com a Mel, né? E eu digo de vez em quando para ele assim, você fez aquele grafite, ele é um textão, você sabe, né? Você olha e parece que você está lendo um tratado ali, né? Ali tem uma tese, assim, que a gente poderia pensar se a gente olhar bem para aquela imagem, né? E você, né, Paulo, é um grande leitor. Então, para vocês saberem um pouquinho, quando a gente teve essa ideia de vamos convidar escritores para escreverem histórias para os grafites, a gente pensou quem é que a gente vai chamar, né? E aí nós tínhamos os escritores que a gente gostaria muito que estivessem ali e estávamos os dois ali, não, eu quero isso, vamos chamar aqui. E a gente falou, então vamos fazer umas rodadas de leitura também, né? E o Paulo leu cada livro que caiu da mão dele, assim. E tem uma coisa que a literatura está muito presente na sua... Essa coisa da narrativa, esticar, isso tem, claro que tem coisa, mas quando os autores dão essa esticada, criam textos a partir, é muito interessante, que a Mel falou da coisa até a transa, da coisa que é uma coisa que eu não posso botar na rua também, né? Que tem criança olhando, né? Então é muito legal o que o livro proporcionou, né? E o resultado. E agora, assim, lógico que a literatura tem influência, mas é muito difícil você, para mim, né? Ter isso de uma maneira palpável, o que influencia, como, ou de que maneira, né? Eu acho que é muito ciente, as coisas surgem muito circunstancialmente e simplesmente acontece. Mas claro, o meu trabalho ele conta uma pequena historinha de maneira geral, né? Ele é alegórico, né? Que a gente diz nas artes. Mas é isso, eu acho que quem termina de contar essa história é quem está vendo, né? E aqui, no caso, ajuda a terminar de contar os escritores. Deve ter dado o quê? 2 minutos? Aí você deixou mais pra mim, complica a minha. Eu queria então fazer uma pergunta geral, assim, né, para os 5 aí, para vocês 4. Vocês podem responder também na ordem que vocês quiserem, assim. E acho que vai um pouco nessa linha que o Paulo estava falando. Vocês se inspiram, buscam essa inspiração mais nas pessoas que usam as mesmas linguagens que vocês, ou vocês se inspiram em outras coisas, né? Então, você é escritor, você vai mais ao museu para ver arte, ou você realmente está lendo mais, né? Isso te dispara processos criativos? Como que é essa relação? Legal, boa pergunta. Não é simples de responder, mas é interessante. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas
eu sempre gostei, eu não sei se isso é geral em outros autores, mas dessa questão da gente transitar de linguagens. Eu acho que isso é muito rico. Eu acho que, na verdade, isso que potencializa mais as questões de inovação dentro do nosso trabalho mesmo. Até porque, obviamente, quando eu estou dentro de uma atividade, que nem eu estou me dedicando mais à escrita, a ser um autor há mais tempo, você acaba consumindo mais literatura naturalmente. Só que eu acho que a riqueza, justamente do meu texto, nesse caso, e a originalidade, ela vem desse cruzamento que é feito, dentre outras linguagens, da imagem visual, da música, principalmente, no caso. Então, eu acho que a gente tem que se policiar, né, nesse sentido, para não deixar virar essa coisa também um processo, bom, eu estou me dedicando a um tipo de arte e eu quero, sei lá, virar um mestre nesse tipo de arte. Então eu vou só ler, eu só vou, né, só fazer alguma coisa específica em relação àquilo. Eu acho que é super importante a gente se alimentar de todas essas outras linguagens e eu acho que é isso que enriquece o nosso trabalho, assim. Eu vejo, respondendo de uma maneira mais direta, assim, eu não consigo pensar muito mais em como complementar, mas eu acho que é uma... Não sei se todo mundo concorda, queria ouvir a posição dos demais. Eu estou ouvindo aqui, viajando, fazendo uma linha do tempo na minha própria cabeça, porque falei, né, que eu comecei a escrever a partir dos desenhos, das imagens que eu acessava dentro de casa. E aí, o primeiro livro que eu lancei em 2013, que é o Fragmentos Dispersos, que é um livro com 12 poemas curtos, eu chamei 12 grafiteiras diferentes para ilustrar os poemas. E aí, não satisfeita, eu coloquei um picote na folha do livro. Me lembro que a editora me começou a falar, mas de onde você tirou essa ideia? Eu falei, eu sonhei. Eu sonhei que existia um picote na folha. Existe isso? Ela falou, vou procurar. E aí existia. E aí a ideia era, tinha primeiro o grafite, atrás o poema e tinha esse picote que você podia destacar e passar pra frente, dar de presente. Era um livro para ele não ficar guardado. De fato, eu queria que ele se desfizesse na mão das pessoas. Era um livro baratinho, R$10, super colorido. Aí todo mundo falou, isso é jogada de marketing, porque um eu vou comprar pra dar, o outro eu vou comprar pra guardar. Eu falei, eu nem pensei nisso, mas a minha ideia era que assim, poxa, tem imagens e textos. E eu chamei as pessoas assim, eu botei uma lista lá para 10, 12 artistas e falei, ó, esses são os poemas. E escolham qual que vocês vão desenhar. E cada um escolheu um. Tipo, eu não tive, ninguém ficou brigando, eu falei, gente, isso deu muito certo. E aí eu tô viajando nisso, falei, nossa, há muito tempo eu tenho essa relação com a imagem, acho que muito por conta da questão do meu pai, né, dessa ser privilegiada nesse lugar de ter pais que sempre me trouxeram a arte para perto, principalmente a arte visual, para que eu pudesse tirar minhas próprias conclusões e levar para a palavra. Então é muito doido ter esse processo. O meu livro, o mais recente, que é o Colmeia, que é esse daqui, que eu lancei em 2020, é uma antologia de poemas reunidos meus de 2012 a 2020, e a capa é da Luna Bastos, que é uma grafiteira do Piauí. Então quando eu vejo, eu falo, gente, eu sou muito envolvida de fato com os grafiteiros, porque eu entendo que grafiteiros, designers, gráficos, são imagens que me acessam de fato. E aí você estava perguntando disso, né, se a gente tem outras formas de se inspirar, e com certeza, eu acho que o bacana de ser artista é que a gente observa o nosso entorno e de alguma forma a gente consegue extrair alguma coisa disso. A Bienal de Artes, né, de São Paulo está rolando, eu já fui lá 3 vezes e todas as vezes eu saio de lá atravessada de uma forma que eu quero escrever. E quando eu fui na Bienal, eu falei, nossa, eu tenho que fazer isso mais vezes, assim, ser atingida com artes de outras formas, porque isso ajuda na minha escrita. E às vezes, se a gente também fica só lendo, a nossa escrita acaba ficando até um pouco dependente daquilo que a gente está lendo, assim. Então eu acho bom também não só ficar no seu mundinho, é ouvir música, outras línguas, é acessar outras artes, é questionar quando você vê um grafite na rua e falar, nossa, nunca escrevi sobre esse tema, algo que me atravessou, então talvez eu possa escrever a partir disso. Eu acho que esse é o bacana, o diferencial de ser artista. E ainda que às vezes digam que você falou do escritor, né, de não ser artista, eu me coloco como uma artista da palavra, justamente para englobar tudo isso, assim, que às vezes só poeta, só escritor não é o suficiente, assim, e eu entendo que a palavra de fato é muito flexível e ela pode ter todos esses encontros, assim, e complementar muita coisa. Então é muito legal poder se experimentar, sabe, deixar se atravessar por outras artes. Eu acho incrível você ser arquiteto, sabe, assim, eu nunca ia imaginar, tipo, que alguém da arquitetura escreve poemas, assim, porque parece ser algo tão duro, tão, sabe, assim, matemática e poesia, como que isso anda junto? Eu acho muito louco. E dá pra andar junto, porque eu acho que tudo depende da sensibilidade de cada um,
Então, sabe, acho que parte desse lugar, assim, de como a gente está abertos a sentir, né, as coisas do mundo e colocar isso para fora nas nossas artes. Acho que é isso. Complementar, o Zé falou uma coisa interessante, que é isso de você não focar numa coisa só, né, em tentar ser um especialista naquilo dali. Eu acho que vai um pouco nisso. Eu vou falar da minha experiência com a poesia. Eu acho que é um pouco manter o flanco aberto, aberto a ser atravessado, como eu estava falando, né? E embora o que você lê te influencia, né? Meu livro tem um epígrafe do Manuel de Barros, que é um poeta que eu gosto muito. E o Manuel de Barros, ele fala que até os 6, 7 anos de idade é quando o sujeito se forma. A partir daí é complemento. Até os 6 ele te define, tem um miolo ali que é definido até essa idade, uma essência que é definida ali. Então, até essa idade, no fundo, você está completamente aberto àquela esponja que está chegando de tudo que é lado. Tanto que quem tem filho sabe que até essa idade, se você anotar, dá coletânea de livro, né? Porque é muita pérola que aparece. Então eu acho que a poesia ela acontece um pouco dessa forma também, de você se permitir ser atravessado pelas coisas, seja uma paisagem muito bonita, ou seja um grafite que te assombra, ou seja uma cena urbana, ou seja uma declamação de alguma coisa. Eu acho que tem... manter o radar atento ao sensível que mora dentro de você, e aí permitir que isso saia de alguma forma. Quando eu ensino desenho, e aí já transitando de novo para o desenho, é difícil falar assim, desenhar para arquiteto. Eu falo muito com o aluno que todo mundo desenha, a linguagem do desenho ele vem antes da linguagem falada, né? Os nossos registros de sua camisa de estudo, né? Os registros desenhados eles são mais antigos, então o desenho ele já nasce com a gente, ele já domina o desenho. E você se expressar pelo desenho é simplesmente uma questão de aceitação do seu traço. Você não precisa fazer igual o meu traço é meticuloso, ele é detalhista e tal, mas é o meu, é o jeito que eu me expresso no desenho, né? E às vezes nem é assim também, o croquis ele já é mais solto, mas se você se permite deixar o desenho sair, aquilo que te atravessou vai sair de algum jeito minado ali, né? Vai entrar, vai pegar alguma coisa ali e vai sair. Então, na poesia, a experiência minha da poesia ela é uma experiência parecida com a do desenho, nesse sentido, né? Onde antes saía pelo desenho, passou a sair pela poesia também. De alguma forma, eles conseguem expelir ali de algum jeito. Mas é óbvio, a leitura também influencia, porque ela também atravessa, né? Então, tem gente, eu vejo o trabalho do Zé, tem muita da academia transitando aí, né? A gente vê um pouco atravessar o texto. Tem gente que escreve dentro da universidade que escreve belíssimamente bem. No campo do patrimônio, é fácil dizer, né? O início do patrimônio do Brasil na década de 30, você tinha o Mário de Andrade elaborando a legislação, você tinha o Drummond como chefe de gabinete, você tinha o Lúcio Costa, que escreve bem pra caralho, entendeu? É um cara que não só projetava, mas escrevia bem também. Então, são textos de uma poética muito bonita, porque eles são sensíveis à questão que nos toca, né? Que nos toca na cidade, que nos toca na paisagem. E se isso é capaz, de alguma forma, de entrar e sair por algum outro tipo de linguagem, seja a fotografia, que o Sebastião Salgado fala que é desenhar com luz e sombra, né? De alguma forma também é desenho. De alguma forma ela pode sair, ela vai sair alimentada. O texto também alimenta, né? Seja ele prosa ou poesia, ele vai alimentar também. 5 minutos. Eu comecei a ter uma anedota. Brincadeira. Acho que o Carnal falou, tem muito a ver, e eu tenho pais leitores, né? Talvez tenha vivido uma coisa que contrasta um pouco. Ou explica. E eles são até hoje, muito meu pai, né? Não, você tem que ler isso. Tem esse diálogo muito, né? Em casa. Putz, é muito legal. É lógico, assim, pra mim, tudo influencia, né? Desde coisas do dia a dia. Hoje mesmo fiz uma pintura. Mas é interessante, porque acho que na arte de rua, no grafite, talvez seja uma coisa um pouco específica, né? Então, às vezes, um acusa outro de plágio,
não, só eu uso essa cor, tem uns negócios, tipo, como se o cara tivesse inventado uma cor, sabe? Tem uns negócios, às vezes, que você fala, nossa, eu queria usar tal cor, mas aí vão falar que parece fulano. Então, aí tem essa graça também de você ser influenciado por outras coisas, né? Que nem a pintura que eu fiz hoje, que eu vou descrever brevemente, é um cara segurando um livro, e desse livro saem 2 braços, e esses braços estão encaixando uma lâmpada na cabeça dele. E, certamente, ninguém vai falar, olha, quer dizer, pode acontecer, talvez aconteça, mas acho que não, e vai falar, olha, você copiou o meu grafite que eu fiz, sei lá, e acontece muito, na verdade, mas, na verdade, eu me influenciei por uma letra de música, né? Que é Screw a Light Bulb in My Head, que é um tributo ao álcool, tá? De uma banda chamada Gogol Bordello. Eu adoro essa música. Então, eu falei, caraca, e ocorreu muito rapidamente, né? Isso, me falaram ontem, pô, vai ter um muro para você pintar, o muro do pessoal das Poéticas Negras, muito gentis, aliás. E eu falei, cara, então, isso me ocorreu muito rapidamente, sabe? Tipo, vou fazer isso. E aí eu falei, bom, é uma primeira ideia, né? Eu tenho muitas horas até pintar e certamente vai aparecer muita coisa. E não apareceu nada. Cara, é isso, pronto, acabou. E obrigado, Gogol Bordello também. E aí, são coisas que estão aí. Então você também transfere, né, de um lado para o outro sem exatamente copiar, mas nada se cria, tudo se copia. Excelente. E olha que aí a gente voltou para a música aqui, né? Que era o que o José estava contando. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém tem curiosidade? Tem uma pergunta na cabeça? Tá bom. Então, continuando aqui, eu penso que o que eu estava pensando enquanto vocês estavam falando é mais uma reflexão assim, né? Que é, você estava falando que até os 7 anos a criança se forma, né? Eu acho que a gente, aí depois desses 7 anos, o que acontece muitas vezes é que a gente entra no espaço educacional, que é um espaço que vai começar a nos engessar muito, né? Então, logo que a gente entra na escola, começa essa história. Esse que escreve bem, esse que é bom para matemática, esse que desenha bem. E você cresce acreditando que existe um tipo de inteligência ou 2, no máximo, porque você é inteligente se você é o bom nas matérias que as pessoas consideram difíceis, nas exatas, né? E eu acho que isso vai minando uma quantidade imensa de artistas que a gente deve ter, porque a gente é um país de misturas. Nas misturas surgem as artes, né? Na mistura das linguagens, a gente se inspira, a gente pode muito. Mas aí você cresce, eu, por exemplo, cresci aprendendo que eu não sou uma desenhista, não sou. Então, eu nunca mais desenhei, verdade? É assim que se faz. Então, eu acho que essa aqui também é uma conversa um pouco sobre isso. Muitas vezes as pessoas não leem porque elas foram ler textos que não tinham nada a ver com elas ali no início da formação delas. E se elas soubessem, por exemplo, que a literatura pode ser uma poesia como as que a Mel faz, ela diz, isso é poesia? Então gostei. Você deve ouvir isso de vez em quando, não deve? Vocês, como foi esse processo para vocês? Como vocês se aceitaram artistas e falaram, não, eu vou abraçar isso aqui, eu vou confiar que eu posso fazer um livro muito maluco que a editora disse que nunca viu. Como que é que vocês tiram essa energia de vocês para inspirar a gente mesmo? Assim? Precisa coragem? Precisa alguém incentivando? Eu fiz um pouco desse trajeto quando eu, na verdade, comecei a migrar para a literatura, né? Porque, como eu disse, eu venho do design gráfico e eu sou uma criança que já com 5 anos pegava e começava a desenhar ali, ficava a madrugada inteira acordada e copiando o que eu via do lado, desenhando e tal. E desde pequeno que eu ouvia, na verdade, dos meus pais, dos irmãos, falavam assim, esse moleque vai ser desenhista. Até hoje eu encontro, às vezes, primos e falam assim, mas você não está trabalhando com ilustração, com ilustra? Eu falo, não, descobri que tem uns caras muito mais fora do que eu de ilustração. E por incrível que pareça, eu estou surfando bem na literatura.
literatura, tipo, e como que você vai identificar isso quando você está nesses anos de formação, né? Que nem a gente está falando desse primeiro setênio de formação aí. Então, eu acho que teve essa trajetória de eu ser estimulado por um lado, de eu me forçar até a fazer isso quando eu falei, pô, preciso para esse lado. Tive apoio de professores que falaram, meu, faz design gráfico, na época era desenho industrial ainda, o curso, era um negócio muito mais pautado até para engenharia, né, do que para a parte criativa mesmo e tal. E aí nesse processo todo, quando eu comecei a escrever, eu sempre tive a questão da literatura junto comigo, mas quando eu comecei a retomar a escrita, comecei a olhar a sério para aquilo, comecei a perceber um pouco algumas coisas também que a gente não tem muito como canalizar, eu acho que o nosso processo de formação, que são umas coisas meio atípicas, assim, heterodoxas, que nem... Eu tive o privilégio de ter, durante 2 anos, ou 3, acho, na época, que era colegial, na época, aulas de literatura. E nas aulas de literatura tinha os amigos que já estavam... Tinha um amigo que era um penteiro, que ele era o cara que manjava de exatas, tal, ele ia ser médico, tal, ele era o meu antagonista, tal. E nessa, chegava pra prova, tal, o cara chegava ali, tirou 10 de geometria, 10 não sei o quê. Ele falou, pô, como que você tá conseguindo tirar 10? Eu tô ali uns 7 suando. Porra, cara, você tirou 10 de literatura, cara. Ele virou pra mim e tipo, ninguém entende essa merda aí que você tá... Como que você entende disso, cara? A gente odeia, não tem nem como começar a entender. Daí eu comecei a pegar o processo de volta e falei, poxa, meu, da onde que... Né? É alguma coisa que eu não me atentei, na verdade, na formação, que era muito forte em mim, e que, na verdade, eu meio que entendi só por uma grade curricular, passa, vamos embora, né? Próximo. E fiquei muito apegado naquele estímulo que eu tinha do desenho. E cada vez mais, eu acho que esse diálogo nosso aqui é muito rico, porque prova para mim essa questão da gente migrar de uma linguagem para outra, o quanto que isso, na verdade, é arte, né? O quanto que isso faz ela ser nova, faz ser mais criativa, ela ser fresca aos olhos de quem está olhando aquilo pela primeira vez. Eu acho que na sua própria arte, poesia, a questão da música, do ritmo, está totalmente relacionada, né? Então, como que a gente separa essas coisas, né? Então, esse diálogo da gente olhar o artista como um ser completo, né? Inclusive até olhando as exatas, né? Porque quando a gente olha para a matemática, ainda mais quando você começa a pegar e entender um pouco de harmonia da bossa nova do Tom Jobim, cara, aquilo é pura matemática, daí você fala, como que isso dialoga com as artes? Daí você volta lá na Grécia Antiga, quando os caras eram todos artistas, filósofos, e era tudo misturado, meu. Daí o Pitágoras ali no começo, o que era? Era o lance do número e tinha um significado, além do número em si como conta, além de coisa lógica, né? Ele tinha um sentido. Então eu acho que é a gente conseguir resgatar também um pouco dessas coisas e entender a gente como esse ser humano 100% quando a gente fala como artista, justamente porque é isso que eu acho que traz esse frescor para a nossa obra, que a gente consegue romper algumas barreiras também quando a gente cria, independente de qual mídia seja. Você traz frescor para a sua criação e acho que também a gente amplia a possibilidade de criar diálogos com as pessoas, né? Voltou. Muito legal essa conversa mesmo, você vai abrindo vários pop-ups na cabeça, assim. Tá janelinhas, não é? Muito bom, porque eu me lembro, por ter esse acesso a materiais artísticos do meu pai, quando criança eu tentava desenhar. Eu tentei fazer grafite, porque as pessoas falam, você faz grafite. Às vezes que eu desenhei, todas elas eu escrevi no papel, e os 5 grafites que eu fiz na minha vida, todos eles têm um texto, assim. Aí eu entendi que, tipo assim, não adianta, eu tô tentando fugir. E meu rolê não é o desenho, a poesia era uma coisa assim muito importante. Aconteceu em determinado momento do mundo, pessoas incríveis saíram de lá, pessoas que não tem nada a ver com a minha realidade, mas que são muito importantes porque eu sou obrigada a ler os livros que elas escreveram para eu passar, mas elas não estão mais vivas e assim, eu tô só estudando o passado, quem é que escreve o presente? Quem são as pessoas que estão pensando agora e que eu posso acompanhar em tempo, né, real, assim? Onde estão as mulheres? Porque também não sou homens. Existem mulheres negras? Aí minha cabeça começou a pifar, porque eu não tinha essas referências. Aí eu comecei a entender assim, eu gosto de poesia, mas isso não é uma coisa pra mim. E assim, é muito louco, porque hoje a gente tem um movimento dos saraus, dos slams, e os poetas tomaram uma outra proporção, mas eu me lembro que eu falava com as minhas amiguinhas que eu gostava de poesia, todo mundo me achava muito estranho, né? Era assim, tipo, por que você gosta disso? Como você entende isso?
E não necessariamente eu entendia, mas alguma coisa ali mexia comigo. Eu tinha dicionário para entender aquelas palavras, porque elas não faziam parte do meu vocabulário. Mas isso me interessava, essa pesquisa me interessava. E aí você vai crescendo sem ter referência, mas aos poucos você vai começando a entender assim, que tem um comichão, um negócio que tá lá, que tá te colocando pra... Meus pais sabiam, meus professores sabiam, nunca ninguém me impulsionou para ser escritora. Nunca ninguém chegou para mim e falou, você gosta de escrever? Eu vejo que você escreve. Sabia que existe a profissão poeta? Sabia que existe a profissão escritora? Era tipo assim, vai fazer letras e ser professora. Eu falei, mas e esses outros lugares? Então nunca foi uma possibilidade de profissão. Sempre foi um lugar ali, assim, né, que era muito distante. Então entrar nesse processo, conhecer esses movimentos e entender assim, poxa, a literatura ela tá para mim também. E eu preciso desmistificar, tirar a poesia desse pedestal que ninguém acessa, desse lugar que parece que é tão distante e lutar no nosso dia a dia. E a partir do momento que eu virei essa chavinha, eu fui entendendo o quanto isso me alimentava também para conseguir sobreviver. Né? E eu encontrei na palavra uma estratégia de sobrevivência, uma forma de me fazer ser vista, ser ouvida, lutar pelas minhas causas, ajudar outras pessoas com isso e fazer com que a arte, a poesia saísse desse lugar tão assim, né, distante. A literatura, a poesia, ela é muito mais próxima da gente do que o que a gente imagina. Assim, o problema é que a sociedade muito tempo foi distanciando a gente, colocando ela num pedestal, num lugar que a gente não pode acessar. E a gente tem que tomar isso, porque a palavra está aí para todos. A oralidade já existe, há muito tempo. Como muito falou, né, nada se cria, tudo se copia. A gente já tem gente já fazendo muita coisa aí há muito tempo. Então, é importante que a gente possa retomar isso e mostrar principalmente para a galera mais nova, que assim, nossa, como você consegue, como você entende isso? A gente tem que desmistificar. E não adianta começar com autores que a linguagem é distante. Se você é professor, você é professora, eu recebo muita mensagem, meus alunos não gostam de poesia, como que eu faço para eles gostarem? Eu falei, o que você está apresentando de poesia para eles? Porque assim, Clarice Lispector é muito legal, o Manuel ainda acho que ele é mais próximo das pessoas entenderem um pouco mais, mas assim, a gente precisa apresentar poetas vivas, para eles entenderem que essas pessoas estão fazendo isso acontecer, que elas têm um físico que eles imaginam, que eu já cheguei em evento e as pessoas falam, nossa, estava esperando uma senhora. Pelo amor de Deus, vai chegar com essa cara, assim, sabe? É sempre isso, né? As pessoas... É isso, a gente tem que tirar toda essa imagem, assim, e principalmente para essa molecada entender, vamos conhecer o que tá acontecendo agora, poetas contemporâneos, para você entender que isso não é chato, que tem uma linguagem que pode ser próxima, mas calma aí, que é isso, ninguém aqui tá inventando a roda. Depois que eu te apresentar, eu ver que eu coloquei aquele bichinho da poesia aí, eu vou te falar sobre quem veio antes. Aí a gente pode começar a saber, sabe, assim, que pra gente parece ser difícil, mas depois que a gente consegue ter uma aproximação, a gente começa a entender melhor, começa a fazer mais sentido. Mas não adianta já querer introduzir, sabe, assim, com poetas que você não consegue fazer com que os jovens acessem, gente. Com tanta coisa acontecendo no mundo, já é muito difícil que uma literatura seja mais próxima. Então eu entendo que trazendo referências que são acessíveis hoje em dia, né, na internet, você pode mandar uma mensagem, falar, nossa, gostei do seu trabalho, a pessoa vai responder, você me respondeu, sou uma pessoa viva, atuante, assim, trabalhadora, independente. Então, assim, não sou uma estátua, né? Exatamente, é nós que fazemos as nossas coisas mesmo. Então acho que é muito bom também desmistificar todo esse processo. Pegar um gancho nisso aí, porque eu escutei recentemente uma professora minha, uma amiga que dá aula de português, falando desse processo de aproximação com a poesia, né? E aí ela estava apresentando poetas clássicos e tal, e aí um dos alunos falou, mas eu não gosto de poesia. Aí ela dava aula numa escola pública, e aí ela foi ler o Nego Drama, do Racionais. Aí ela disse, mas eu disse, isso é poesia? É poesia, mano, mas isso eu gosto. Isso aí é interessante. E no fundo é isso, quando a gente entra na escola, né, retomando esse papo do Manuel, quando a gente entra na escola a gente vai topar com as disciplinas, né? A gente vai ser disciplinado a escolher um caminho, isso é um perigo, porque você começa a separar tudo que estava junto, e aí a perdição está instalada, né? Você não consegue acessar isso nunca mais. Mas eu acho que todas as áreas conseguem tocar a poesia de alguma forma, mesmo as exatas, né? Eu vejo isso nos meus colegas engenheiros, né? Os engenheiros, eles têm uma mania engraçada de chamar projeto de ponte, esses grandes projetos grandes assim, de obras de arte. Eu sempre achei isso curioso, assim, com esses engenheiros, né, chamando ponte de obra de arte. Depois eu vim entender um pouco, porque comecei a conviver mais com calculistas, né, os caras que
depois do projeto elaborado, e a arquitetura talvez nem tenha tanta matemática assim, é muita observação de contexto, é muita observação de condicionante, de onde vem o vento, onde está o sol da manhã, as árvores, qual é o interesse de quem vai morar ou vai conviver com aquele espaço, que experiência eu quero dar, que material, que textura, e vai um pouco por aí. Mas quando você vai dialogar com o engenheiro e discutir a estrutura, especialmente se é um prédio maior, o calculista ele tem que ter uma sensibilidade muito grande, porque senão ele detona o projeto, né? Ele vai colocar uma estrutura que não tem a ver, que ele não compreende a poética da forma, a poética que está proposta para aquele lugar, porque é uma experiência que está proposta. Os bons calculistas, quando você vai perceber os caras que entendem isso e entram dentro do projeto e conseguem debater, eu gosto de estrutura, eu não calculo, mas eu consigo pré-dimensionar, eu entendo bem, há muito tempo lidando com isso. Mas quando você vai ver o bom calculista, você conhece o cara um pouco mais, quando se torna um amigo e tal, você vai descobrir que ele é músico, você vai descobrir que ele pinta. Exato, entendeu? É por aí. Então não tem como você estar hermético dentro de qualquer tipo de área e produzir ela artisticamente. Então, mesmo o cálculo estrutural, que é assim, vamos dizer, é a matemática da matemática aplicada, ou o cara ele está desarmado para poder desmontar aquilo dali, né, e conseguir fazer um bom projeto, ou ele não vai ter poesia no projeto dele. Vai ser um projeto duro e tal, como tem tantas poesias duras também, de quem se propõe a escrever poesia como quem, sei lá, como quem pinta uma parede de branco. Então não vai ter, você não vai encontrar essa poesia dentro do caminho. Aí, tentando responder sua pergunta do livro, né, dessa energia de tentar canalizar isso em algum caminho, eu acho que o livro acaba sendo um dos caminhos, né? Muitas vezes acaba não indo para o livro. Eu já vi algumas experiências que resultam em exposições ou intervenções urbanas, ou esculturas. O livro ele acaba sendo, às vezes, um caminho do viável, né? A gente viveu uma experiência de um fotodocumentário por fotografia, que a proposta estava ali, a gente não sabia o que ia dar, ia ser um livro, ia ser uma exposição, ou não ia ser nada, ia ser só a questão do virtual mesmo, virou um livro muito interessante, que hoje está esgotado, você não encontra o livro, porque ele é um registro de um momento, de uma data, de 400 anos, de um lugar. E o lugar, para os geógrafos, não é um espaço, não é um espaço geográfico, digamos assim, né? O morro, a cidade. Ele é um espaço interpretado. O lugar é aquilo para onde a gente atribui significado. Então, se você pensa nisso, trazendo isso para nós, né? Pensar em Paraty, por exemplo, sobre escrever em Paraty, você não tem como escrever sobre Paraty sem pensar no Caiçara, que está aqui em todas essas bordas e dá significado. Você não tem como pensar em memória de Paraty sem entender essas práticas. Você não consegue chegar, né? Você não consegue nem tocar a terra, você vai ficar navegando numa coisa bastante idealizada. O centro histórico hoje mudou muito, né? Você tem pouco morador e muita coisa acontecendo. Tomou uma outra identidade, que hoje já é uma identidade do centro histórico, mas o que é mais Paraty, né? A gente tem 3 culturas funcionando aqui há muitos séculos, né? Culturas indígenas, quilombolas, caiçaras, que formam hoje um fórum, né? Que tem um fórum potente hoje, e que se você não olha para isso, você não consegue acessar a poética do lugar, você vai ficar só na poética do espaço, no casario bonitinho, colonial, que aliás já foi eclético, né? Teve um estilo em patrimônio que foi sendo implementado ao longo dos anos aqui, não tira o valor, mas diz respeito ao pensamento de uma época, só isso. Mas o caráter do lugar, ele é diverso, e se você não está aberto para essas outras áreas, não tem como, né? Não tem como acessar. Nossa. Bom, né? Acho que a formação é muito de cada um, então, muito do que é oferecido, né? Ele, o José, não, esse cara vai desenhar, então, muito isso. Mas, né, também sorte minha, tive contato com muita coisa no final. E acho que, por exemplo, eu fiz terceiro de exatas. Isso para mim foi maravilhoso. Foi escancarado que eu era incapaz de fazer aquelas coisas. Foi um ano de sofrimento, mas eu desisti disso, porque eu ficava colando num colega meu lá, eu falava, mas Ivan, o que está acontecendo?
Não sei, só sei que é assim. Caralho, como? Né? Pra mim, é uma coisa que nunca ia funcionar, né? Então, você vai, né, se for o livro possível, você vai onde a coisa pode acontecer, né? Então, para mim é super isso. E ainda assim, eu queria fazer engenharia, né? Eu ainda assim, apesar do fracasso do motor a combustão, eu falo que eu sou um petrolhead de esquerda, né? Eu gosto de carro e de moto. Mas aí você vê isso. Na minha exposição que está rolando agora, na 7ª, na Vila Madalena, vão lá assistir, vão lá ver, tem uma moto ali no divã. Querendo ou não sou eu, mas eu não sou engenheiro, nunca vou ser, mas tem alguma coisa ainda onde eu posso. O meu carro que está estacionado ali tem um adesivo que diz Aveia Integral Reverendo Kane. Para as pessoas é uma grande incógnita e tem a cara do Reverendo Kane, que é o vilão do Poltergeist. Então foi a minha maneira, porque ele parece o cara da Aveia Cocker, né? Ele é um Mormon, um Amish. Então é a minha maneira de... Eu não posso projetar um carro, eu não vou conseguir, vou fazer o design de um carro, talvez, alguma coisa para eu me divertir. Mas consigo me expressar ali, fazendo... Para mim é uma obra de arte, é só um adesivo num carro. Que é um carro que tem uma cara mal encarada, assim. Então eu queria fazer uma coisa que fosse, de alguma maneira, engraçada e que as pessoas ficassem intrigadas, né, perplexas. O que é isso? E às vezes as pessoas param na rua e ficam olhando, né? E aí eu complemento a obra. Vocês têm comido fibra? E é isso, aí termina e é uma maneira de me expressar, não sendo engenheiro que eu não fui, quer dizer, não sendo engenheiro que eu nunca serei. Ai, gente, que delícia. Hã? Pode. Fiquei pensando sobre o seu grafite é muito literal mesmo, ele é muito narrativo, né? As obras são extensas, né? Você poderia ficar horas ali olhando. A turma que escreveu, do que você teve acesso de ler sobre alguns grafites e tal, teve coisa que te surpreendeu, assim, falou assim, nossa, mas que doido que essa pessoa seguiu nesse texto, né? Fiquei curioso de tentar saber isso. Eu acho praticamente tudo, né? O que é muito bom, né? Só faltava alguém descrever assim a parede, né? Também não faria sentido. E eu acho que me surpreendeu a Érica também, e a maneira como as pessoas escreveram, né? O Platamel foi com uma prosa poética, digamos assim, ou o Marçal escreveu poesia. Então isso certamente surpreende, e a vivência de cada um, logicamente. O que eu ia falar? E digamos... Eu me lembro que a gente falou um pouco sobre o humor, né? Era isso mesmo. Tem a coisa do humor que eu tenho no meu trabalho, né, que causa essa perplexidade. Né? Falei que... E assim, né, porque pintar na rua é muito livre, né? Então, eu sempre falei isso, não tem um curador ou alguém falando, não faço dessa maneira. Então, o meu trabalho também é uma coisa muito minha, vai para um lado um pouco sarcástico, um pouco irônico, um pouco crítico. E aí eu achei legal que eu vi isso também nos autores, até um texto, digamos, não vou dizer agressivo, né, mas mais provocador, eu diria. Né? Isso foi muito gratificante de ver e de ter, talvez, mexido nessa caixa, nessa colmeia, né, digamos assim. Posso comentar também? Eu acho que uma das coisas mais interessantes foi essa, assim. Por exemplo, primeiro que a gente deu uma liberdade total de escolher seu grafite, escolher o gênero que você vai trabalhar, faça o tamanho que você quer. Teve gente que mandou 2 textos, a gente colocou. Teve autor que trabalhou sobre o mesmo grafite, a gente manteve também, que a gente queria que o livro fosse o resultado do exercício, né, de cada um. E aí, justamente, a Mel, que faz mais poesia normalmente, né,
trouxe uma crônica pra gente, e aliás, uma crônica, gente, que eu digo, leiam e ouçam. Tá lá, tem o código no livro para ir pro YouTube para ouvir. E me surpreendeu muito que você mandasse um texto desse tamanho, que tivesse essa linguagem que o Marçal, que o Paulo comentou. Ele é um escritor de romances, e ele mandou pra gente poema. A Natália a mesma coisa, a Natália tem escrito romances e recebemos poema. Então a sensação que eu fiquei foi que a liberdade de você, eu imagino, né? Eu estou imaginando a cabeça do escritor, olha a minha audácia, mas eu imagino que houve uma sensação de liberdade. Isso é um exercício, eu vou escrever para uma imagem, então eu posso também experimentar um pouco um gênero com o qual eu não trabalho tanto, e é isso que é legal, né? E aí no final do livro, não sei se você leu, Mel, essa parte aqui? No final do livro, a gente pegou os grafites que os autores escolheram, e eu pedi para o Paulo, escreve como é que você pensou cada grafite, qual é a história desses grafites, então dá para confrontar também. Você vai lá e lê a história do que o escritor imaginou, e vai lá para o final, e muitas vezes você vai ver que o Paulo estava pensando em outra coisa, completamente diferente, né? Então isso é muito legal também. Eu acho que a gente vai encerrar. Alguém quer fazer uma pergunta? Então eu queria passar o microfone para eles, para todo mundo poder dizer o que mais vai fazer aqui na Flip, para poder convidar as pessoas que estão aqui para irem assistir. Quero agradecer a presença de todo mundo e de vocês. Agradecer a Mel muito por ter aceitado participar desse livro agora aqui ao vivo. E achei essa conversa tão gostosa, porque quando a gente planejou a mesa, a gente até pegou para o título uma inspiração no verso da Pagu. E agora que está chegando no final, eu acho que a gente acabou conversando mesmo sobre esse verso dela, né? Ele diz assim: eu quero ir bem alto, é que do outro lado do muro tem uma coisa que eu quero espiar. Eu acho que a gente fez isso, que é conversar um pouco sobre como todas as artes podem ajudar a produzir todas as artes, né? As linguagens, o José falou muitas vezes, quando você cria esses diálogos, você consegue inovar, você consegue fazer coisas muito diferentes e consegue dialogar com outros públicos. Às vezes o público do grafite, que está acostumado, que é essa arte tão democrática, né? Ele talvez chegue a ler um livro que ele nunca tenha lido porque ele foi lá e viu isso. Está lá no Minhocão, viu, gente? A Mel, você sabe que você está lá, né? Esse é um grafite que nasceu depois que a gente estava organizando o livro. E aí o Paulo foi e fez a homenagem para os autores que estão aqui e autores que ele lê também. Tem a Clarice Lispector aqui, olha só, também, né? Então, eu acho que quanto mais a gente puder fazer com que as pessoas, né, estejam circulando, lendo, escrevendo, desenhando, fotografando, a gente vai fazendo um mundo melhor, né? A literatura transforma, a arte transforma, é verdade. Assim. Então, obrigada